a sua semelhança e vem do céu pra me encontrar. Quem será que chora ao lado deste sonhador, que entre espinhos ora ao Criador pra me perdoar? Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Hoje é um dia especial que o Senhor reservou para ministrar ao meu e ao seu coração, amém? E Ele vai fazer isso pela sua palavra. Então abra comigo no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas, aí no Antigo Testamento. Já abriram nesse livro esse mês aí. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 1 ao 6. O jeito mais rápido às vezes é o índice. Glória a Deus, amém? Muito bem, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez, assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga para Deus a liberdade que você dá agora para essa palavra ser trabalhada na minha e na sua vida, de acordo com essa liberdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos é entregue agora a tua palavra, de acordo com os teus propósitos, pela qual nós te agradecemos, porque sabemos que ela é poderosa para cumprir em nós todos os desígnios nela estabelecidos e prosperar em cada um deles para abençoar a nossa vida. Nessa verdade, que o teu Espírito Santo trabalhe e em nome de Jesus nos dê, mediante a revelação que ele vai trazer, todo entendimento e compreensão para que isso assim se cumpra. E eu te digo, Espírito Santo, nessa mesma liberdade me entrego a ti, para que tu me tomes, e não seja eu a falar, mas sim tu a falar através de mim, e que assim seja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Podem tomar assento, meus queridos. Meus amados, a palavra de Deus nos fala nesse texto, que Deus chama Jonas, na época então seu profeta, e ele designa uma missão a esse profeta, e diz que ele vai à cidade de Nínive, para proclamar ali a justiça do Senhor, e que mediante esse proclamar, haja então oportunidade para com aquela nação. E diz o texto, que Jonas, ao receber a instrução, a receber a orientação, a receber de Deus a missão, ele decide no seu coração não fazer. Ele decide ir para outro lugar, para outra cidade. Ele decide então embarcar num navio, e ele decide então naquele navio se ocultar lá no porão, e ali aguardar
que aquele navio chegasse então ao destino proposto, que no texto diz que era a cidade de Tarsis, uma cidade extremamente distante da cidade de Nínive, onde era o seu propósito dado por Deus para que ali estivesse. Diz que nesse momento em que ele embarca nesse navio, e essa viagem então se dá início, e o navio se afasta da costa, e em direção ao alto mar, diz que um vento começa a soprar muito forte. E nesse momento em que o vento bate nas águas, ele começa então a movimentar aquela embarcação de forma brusca, violenta, aonde há um medo, um temor, uma insegurança em toda aquela tripulação. E diz que com o vento veio com ele uma grande tempestade. Não só o barco agora, aquele navio, era arrojado pelo vento, era abatido pelo vento, mas agora também as ondas sobrevinham sobre ele, de forma que entrava água dentro daquele navio, e ele era lançado de um lado a outro, sem domínio algum pela tripulação. A tempestade era forte, e diz que houve grande desespero naquela tripulação, e eles começaram cada um a clamar ao seu próprio Deus, sem respostas. E de repente, em meio àquilo, eles, preocupados com a situação, encontram Jonas, lá no porão do navio, e diz que não só estava escondido no porão, como ainda estava dormindo, com todo aquele reboliço, como se omitindo diante da situação, como que entregue e rendido à sua própria paixão, à sua própria carnalidade, dentro dos desígnios que ele mesmo escolheu. E aí a gente para pensar o que Deus quer ministrar na minha e na sua vida. E eu, quando estava meditando, Deus falou muito forte ao meu coração. Pelo seguinte, primeiro ponto que Ele me fez prestar atenção. Aquele vento, aquela grande tempestade, e todas as circunstâncias que ela promoveu no navio, na tripulação, diz que foi Ele mesmo quem fez. Está ali no texto, no verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. Aquela tempestade, aquele vento forte, não foi promovido por uma situação climática, por um evento do clima, mas diz que Deus enviou aquela tempestade. E o que Deus está dizendo aqui para mim e para você, que existem momentos na nossa vida onde se levanta grandes tempestades que Ele mesmo envia. Ô pastor, agora eu não gostei desse negócio, né? Porque geralmente, quem é que vai gostar de um negócio desse? Quem é que vai gostar de uma tribulação dessa? Porque é um momento em que você fica inseguro, fragilizado, com medo, você fica à mercê da situação, você se sente impotente, inseguro, você se sente sem rumo, sem direção, até porque quando se abate a situação, a primeira reação que nós temos é aquela questão do e agora? O que eu faço? Como que eu resolvo isso? Né? Tem outros que são mais ousados e vão naquela, e agora? Quem poderá me defender? Porque, sabe, irmãos, na palavra de Deus tem aquele versículo, todos nós conhecemos, se eu não me engano, é Romanos 8:31, se eu não me engano, bem, aí o endereço onde diz, né, se Deus é por nós,
quem será contra nós? Mas você já parou para pensar quando a situação é invertida? Ô pastor, como assim? Irmãos, se Deus é contra nós, quem há de ser por nós? Já parou para pensar nisso? Porque aqui diz no texto que quem mandou a tempestade foi Deus. E aí eu pego outro versículo que diz assim: querendo Deus agir, quem o há de impedir? Que Ele é Deus, irmãos. Ô pastor, então o senhor quer dizer então que a tempestade que eu estou vivendo na minha vida Deus mandou? Eu não. Você se acerta com Deus depois. Mas tem momentos na nossa vida que se levanta a tempestade, porque Deus quer mexer em coisas que precisam ser mexidas. E aí eu pergunto para você, o vento forte e o grande temporal, para quem era? A maioria deve estar pensando aí, para Jonas, né, pastor? Que aquele cara ali, misericórdia, né? Não, irmãos, pega a revelação aí. Aquele vento forte e aquela grande tempestade era para o capitão do navio. Não era para Jonas. Era para o capitão do navio. Oh, como assim, pastor? Irmãos, para pensar, irmãos. Aquele homem era um profeta de Deus. Aquele homem foi chamado segundo a vontade de Deus, para ser boca de Deus entre as nações, porque esse era o propósito dos profetas, ser boca de Deus às nações, ser boca de Deus àqueles a quem o Senhor os enviasse, para que houvesse remédio, para que houvesse resposta, para que houvesse direção, para que houvesse conserto, para que houvesse restauração, para que houvesse salvação. Eram vários os desígnios pelos quais Deus usava a boca dos seus profetas. E este homem, chamado segundo o propósito de Deus, ele decide deliberadamente desonrar esse chamado. Ele decide deliberadamente desobedecer a Deus. Ele decide deliberadamente ser infiel a quem o chamou e ao seu chamado. Ele decide ser desleal. E ele toma uma posição de rebeldia diante de Deus. E rebeldia, irmãos, segundo a palavra de Deus, é opor-se à vontade de Deus. Ele estava se opondo à vontade de Deus, tinha rebeldia. Mas não só isso, ele estava demonstrando intolerância. Ele estava demonstrando também com isso falta de perdão, falta de compaixão. Por que, pastor, falta de perdão, falta de compaixão? Porque aquela nação de Nínive fez a nação de Israel de escravo, e quando eles pegavam os seus escravos, eu até já expliquei isso, eles gostavam de mutilar os escravos. Era o brinquedinho deles. Vou cortar uma orelhinha aqui, vou tirar um pedacinho do nariz ali, vou cortar uns dedinhos aqui. Eles gostavam de fazer isso com os seus prisioneiros. E Jonas tinha no seu coração raiva, ódio, amargura desse povo. Jonas queria que esse povo fosse destruído, eliminado, varrido da face da terra. E por causa disso, por causa dessas coisas que estavam no coração dele, ele resolveu fazer o contrário do que Deus mandou, entrar naquele navio, se esconder naquele porão. Mas pastor, se Jonas tinha todas essas características, por que a tempestade e o vento forte era para o capitão do navio? Sabe por quê? Porque o capitão do navio deixou que todas essas coisas entrassem no seu navio. O que aquele capitão fez foi permitir que no seu navio entrasse a intolerância,
entrasse a falta de compaixão, entrasse a falta de perdão. Ele deixou que no seu navio entrasse a infidelidade. Ele deixou que entrasse no seu navio a desobediência, a infidelidade, a rebeldia. Ele deixou que entrasse ali a desonra. Ele deixou que aquela situação fizesse parte do seu navio. Mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Muito simples, irmãos. Muitas vezes o navio, que é a nossa vida, está cheio dessas coisas. Muitas vezes dentro da nossa vida, nós colocamos todas essas coisas. Nós permitimos que isso desça ao nosso coração e fique lá. E muitas vezes está escondido no mais profundo do nosso coração. Está lá quietinho, adormecido. Não é algo que foi curado, não é algo que foi tratado, mas está lá quietinho. Ninguém mexe com aquilo ali, porque ninguém lembra daquilo ali. Está lá. Mas tem alguém que sabe todas as coisas. Tem alguém que conhece todas as coisas. Tem alguém que sonda o nosso coração. Tem alguém que prescruta o nosso ser. E existem duas realidades bem fortes na palavra de Deus. Uma que diz que Deus não habita em templos sujos. E segundo, que esse tipo de situação, de sentimentos, de emoções, nos distanciam de Deus. Porque Deus não suporta essas coisas. Mas pastor, aquela nação, diante de tudo que ela fez com o povo de Israel, e sendo Jonas israelita, ele tinha mais razão ainda de ficar assim como ele estava. Mas irmãos, a palavra de Deus diz: ama os vossos inimigos. A palavra de Deus diz: orai pelos vossos inimigos. E tem um versículo extremamente interessante, onde as pessoas geralmente distorcem a realidade do versículo. Geralmente as pessoas ficam toda alegrinha e dizem: agora Deus vai dar um tapa na cara desse pessoal aí. Um versículo diz assim: que Deus coloca uma mesa farta para mim diante dos meus inimigos. E aí a pessoa já leva esse versículo para o lado que Deus varreu eles todinhos. Irmãos, olha para mim aqui. O versículo diz que a pessoa está sentada onde? Numa mesa. E diz que essa mesa é farta, ou seja, ela está cheia de alimentos. Tem muitos alimentos. E diz que a pessoa está sentada diante dos seus inimigos. Então os seus inimigos estão onde? Na mesa. E se estão na mesa, estão comendo o quê? A mesma coisa que você está comendo. Ô pastor, o senhor quer dizer que Deus bota a gente sentadinho com todos os nossos inimigos para compartilhar de todas as coisas? Ou vocês acham que Deus se contradiz? Uma hora ele manda: não, agora eu vou fazer o seguinte, vocês matem todos os inimigos de vocês. Aí depois vem Jesus e ele diz: não, agora vocês orem, intercedem e abençoam os seus inimigos. Deus mudou de ideia. Não, irmãos, é a gente que tira o texto do contexto. E tem gente que ainda chega em casa, dobra o joelho: não, hoje aquele fulaninho da minha empresa me paga, eu vou detonar com ele. Aí chega lá, dobra o joelho e diz: Senhor, coloca diante de mim uma mesa farta, diante daquele inimigo, aquele fulano de tal. Aí Deus: pode deixar, eu vou arrumar a mesa para ti. Sabe o que Deus vai aprontar com você? No final da história eu vou encurtar, você ainda vai amar, beijar e andar de mãozinha. Porque Deus diz que tem que amar, tem que orar, interceder. Na hora que você pedir um negócio desse, Deus vai te botar sentadinho com ele, para ele comer junto com você. Estão entendendo, irmãos?
Ah, pastor, e agora, pastor? Passei a semana inteira detonando com fulano. Te prepara para a tempestade aí, que Deus vai mexer no teu barquinho. E dessa tempestade, irmãos, ninguém escapa não. Porque Deus quer mexer lá no teu porão. Deus quer mexer lá no que está no escuro, quietinho, adormecido. Porque essas coisas atrapalham, irmãos, de nós colher os frutos das coisas boas, aprazíveis e agradáveis que Deus tem. E Deus tem que mandar o vento e a tempestade, porque é o único meio de nós chacoalhar a nossa vida para encontrar as coisas que estão escondidas e que precisam ser colocadas para fora do lugar onde elas estão. Se você continuar lendo o texto, lá no verso 7 em diante, dizia assim: e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Mas para que eles fizessem isso, eles tiveram que tirar Jonas do porão. Tiveram que identificar o que estava ali em evidência na vida de Jonas. Todas essas coisas. Para poder entender o que era necessário fazer. Ô pastor, o que era necessário fazer? Só continuar lendo. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que nos fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a tempestade que a gente enfrenta na nossa vida é por causa de coisas que nós precisamos identificar e lançar fora. Coisas que nos separam de Deus. Coisas que a gente acha pequenininho, mas que para Deus faz muita diferença. Ô pastor, mas eu não sou infiel, eu não desonro, eu não estou em rebeldia, eu não isso, eu não aquilo. Mas muitas vezes, irmãos, a novela se tornou a nossa idolatria. E já vou aproveitar agora que eu me lembrei de uma, que tem um canalzinho aí, que só a misericórdia, que é lixo, que não presta para nada, mas tem gente que continua dando combustível para esse canal, que eu não sei nem porquê. E agora teve a capacidade de trazer um lixo mais fedido que podia. E o nome da novela já diz tudo: Babilônia. Para mim devia ser Sodoma e Gomorra. Irmãos, isso agrada a Deus? Ficar uma hora na frente de um lixo daquele, que eu li uma reportagem na página do UOL, me deu até asco. Explica para o teu neto duas vovós se beijando. Explica um negócio desse. Porque se o netinho está lá na frente desse canal porcaria, ele vai perguntar. Cada um faz o que quer, cada um dá o que quer, recebe o que quer, onde quer. O problema é de cada um.
são livres. Nem Deus proíbe. Nem Deus proíbe. É, pastor? É, Deus dá o livre-arbítrio. Só que ele diz o seguinte: pode usufruir do teu livre-arbítrio como quiser, mas não vem me pedir para vir para o céu. Cada um faz o que quer, mas Deus diz o que tem que fazer para entrar no céu. E aí a pessoa escolhe se quer entrar no céu ou não quer, né? Agora, a partir do momento que eu coloco criança para ver esse lixo na TV, eu estou abrindo o quê? Oportunidade para criar confusão dentro da minha casa, criar confusão na minha família e criar confusão na mente de uma criança, porque cada um pode fazer o que quiser, mas não vem me dizer que é normal. Não vem me dizer que é normal, que aí nós vamos brigar. Isso agrada a Deus, irmãos? Aí ficam lá na frente daquele lixo. Isso também é coisinha que está guardadinha no porão. Porque se eu tenho desejo de ver, algum motivo tem. Algum motivo tem para gostar desse negócio. É que nem gosta de que gente gosta de ver filme de terror. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Hoje não precisa nem olhar filme de terror, é só ver desenho. Que o desenho tem mais terror do que o filme de terror. Na minha época, era Tom e Jerry, Corrida Maluca, né? Hanna-Barbera, era Pica-Pau, né? Tinha umas coisas esquisitas, amassava o bonequinho, aí o bonequinho depois ia lá e soprava no dedão e ele ficava cheio de novo, mas a gente ria. Pega os desenhos de agora, arranca a cabeça, e aí pega a cabeça e derramando sangue por tudo, aí o outro esquarteja não sei o que, aí pega uma metralhadora e vai fuzilando, e a metralhadora eu acho que é mais do que .50, porque estraçalha todo mundo, e jorra sangue para cá, e jorra sangue para lá. Irmão, estou falando coisa do outro mundo, irmão. Agora eu digo, de onde é que vem o prazer de olhar essas coisas? Será que não é de coisinha que está escondidinha lá no porão? Irmãos, tem tempestades que vêm dentro da nossa casa, e é Deus que manda, para a gente mexer no que tem que mexer, e mudar o que tem que mudar, e jogar fora o que tem que mudar, o que tem que jogar. Tem gente que vem aqui na igreja, ouve o culto, e glória a Deus, e aleluia, aí depois vai em casa, abre a internet, e fica um latão de lixo, só recebendo lixo. Mas de onde que vem a vontade de fazer essas coisas? Será que não é de coisinhas que está escondidinha aí dentro do porão? Aí quando vem a tribulação, quando vem o vento forte, quando vem a grande tempestade, ó Deus, o que está acontecendo? Aí Deus olha lá de cima, vou te revelar, cabeção. Porque o que mais as pessoas gostam é isso. Não sei por que está acontecendo isso. Deus olha lá de cima e lhe diz para Jesus: Jesus, olha lá, a próxima vítima. Porque todo mundo gosta de se fazer de vítima. Dobra o joelho e vai se fazer de vítima. Irmãos, a gente tem que parar e rever as coisas, irmãos. E olha, do jeito que está indo a humanidade nesses últimos dias, só a misericórdia. Só a misericórdia. Porque eu acredito que Sodoma e Gomorra já está com vergonha. Sodoma e Gomorra está que nem na época dos nossos avós, que a gente falava um palavrão e eles... Oh! Não era assim? Sodoma e Gomorra está fazendo assim para nós no nosso tempo agora.
O negócio está ficando feio, irmãos. Eu até me preocupo como é que as minhas filhas vão criar os meus netos, as minhas netas. Porque eu não sei como é que vai estar esse mundo. Se Jesus não voltar, daqui mais uns 10, 20 anos. Eu não sei. Talvez nem nasça mais criança. Né? Porque X com X nunca dá Y. E Y com Y nunca vai dar X. Então daqui a pouco é capaz de nem nascer mais criança. Tem coisas que Deus tem que mandar tempestades, que é para a gente acordar e verificar o que está no porão. O povo brasileiro aí está todo reclamando, né? Ah, porque agora isso, porque agora aquilo, porque fulano disse isso, agora fez aquilo, porque não sei quem é mentiroso, porque não sei quem é mentirosa, e porque não sei quem está roubando não sei o quê, porque o fulano meteu a mão em não sei o quê, e coisa e tal. Irmãos, sabe o que eu digo para vocês? Sabe o que eu digo para vocês? Quando é que a igreja ia começar a orar e interceder pela nação, se Deus não mandasse uma tempestade sobre o Brasil? Porque está atingindo todo mundo, até as madame. As madame chegam, ai pastor, e agora não posso ir para Miami, pastor? Como é que eu vou para Miami? O dólar está 13,26. 3,60, misericórdia. Aí começa a ficar preocupada. E agora como vou fazer o meu cruzeiro? Né? Aí todo mundo lembra. Todo mundo lembra de rever as coisas, de parar para pensar. Aí todo mundo lembra que tem alguém lá em cima que pode ajudar. Aí todo mundo lembra que está na hora de começar a orar, de clamar, de buscar. Então, irmãos, quando vem tempestade, não é porque Deus quer destruir o navio, não, mas é porque Ele quer mostrar o que está lá no fundo do porão, lá no escurinho. Deus só mudou a história da minha vida, irmãos, quando eu tive coragem de mexer no porão. E as pessoas às vezes ficam olhando para mim, pastor, teve um que veio dizer assim para mim, pastor, o senhor tinha que trocar o seu nome. Em vez de o senhor se chamar Namur, o senhor devia se chamar Namoleira, porque o senhor só dá namoleira. Eu disse para ele, meu querido, o que muda a história da vida de uma pessoa? Não é a verdade? Irmãos, eu prego assim porque Deus me mudou, fazendo eu conhecer a verdade. E a pior verdade que eu tive que enfrentar foi a minha mesmo, de descobrir quem eu era e o que eu tinha guardado no meu porão. E eu vou dizer uma coisa para vocês, enquanto eu não peguei e não joguei para fora do meu navio, Deus não mexeu uma palha. Porque Ele não tinha que mexer nada. Quem tinha que mexer era eu. Era eu que tinha que ir lá no porão e encontrar o que estava lá escondido. E era eu que tinha que ter coragem e ousadia de pegar o que estava ali e decidir jogar fora. E decidir jogar fora. E, irmãos, eu não tenho vergonha de dizer. Eu não tenho vergonha de dizer que eu era arrogante, prepotente, soberbo. Eu era ruim. E eu glorifico a Deus pelos soldados que eu tinha lá na minha bateria. Na época eu era militar, né? Eu era oficial do exército, eu era da arma de artilharia. Então na artilharia, em vez de ser esquadrão, né, era bateria. Então eu tinha a bateria lá, e dentre os 600 soldados lá que estavam sob o meu comando, tinha alguns que eram cristãos, eram evangélicos, e eu adorava persegui-los. Era eu e Paulo na história.
né? O Saulo ia lá, eu vou acabar com esses cristãos. E o Namor fazia a mesma coisa. Chegava lá no campo, aproveitava que estava no campo, né? Não tinha o que fazer, lá no meio daquela guerrilha toda, e aquela confusão toda. Aí eu adorava obrigar eles a tomar cachaça. Só para mim dizer, viu, fiz esse crente tomar cachaça. E outras coisas que eu nem vou contar, né? Senão podem usar contra mim. Mas sabe o que acontecia? De tão mal que eu era com eles, eles oravam e intercediam. Vocês precisam ver a festa que eles fizeram quando eu entrei e me converti. Tinha uns que chegavam para mim, quem foi militar sabe, né? Tem que cortar o cabelo no padrão e depois tem que assinar o cartão. O dia, a data ali, né? Que foi cortado o cabelo. Para mim nunca ninguém pedia. Porque eu sempre dizia que não estava no padrão. Mandava o sargento levar de volta e dizia para o barbeiro, ó, pela tudo. Adorava fazer isso. Aí ninguém pedia para mim. Aí o dia que eu me converti, vinha lá os soldados cristãos e dizia assim, ô tenente, glória a Deus, estava uma benção culto, né? Irmão, tenente, o senhor assina meu cartão? Deus tem que mexer no porão. E quando a gente encontra o que Deus quer que a gente encontre, tem que ter ousadia para jogar fora. Irmãos, não foi à toa que eu fiquei abaixo da linha da miséria. Não foi à toa, porque Deus sabe como é que trabalha com cada um, né? Deus sabe como é que trabalha com cada um. E Deus sabia até onde ia a minha resistência. Então Ele me botou abaixo da linha da pobreza. E agora, namoro, quem há de te defender? Se eu sou contra ti, quem será a teu favor? Dá para você entender? Mas quando eu joguei tudo fora, e eu aprendi aquela oração que Davi faz num salmo, onde ele diz assim, Senhor, ensina-me os teus caminhos. E aonde ele diz também, diante de ti, quero estar com as minhas mãos limpas e o meu coração puro. Eu aprendi essas coisas, irmãos. Ah, foi fácil? Para com isso, irmãos, o pior inimigo é nós mesmos. Mas Paulo dizia, esmurro a minha carne todos os dias para não pecar contra ti. Eu aprendi a fazer isso, irmãos, e de vez em quando o pau pega feio. De vez em quando o pau pega feio, porque eu tenho que matar a carne todos os dias. Todos os dias. E às vezes, irmãos, vem umas tempestades fortes, vem uns ventos fortes, Deus, namoro da alta mexida aí, que tem mais coisa nesse porão aí. Só que, irmãos, eu aprendi a tirar rapidinho, que é para não perder tempo. Se você continuar lendo ali, lá no verso 14 em diante, diz assim, então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, Jonas, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua ira. A hora que Jonas caiu na água, acabou a tempestade. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a hora que eu identificar o que está no meu porão e decidir lançar fora, a hora que aquilo for lançado fora, a tempestade seca, cessa na hora, cessa na hora. E, irmãos, vamos ser sinceros, muitas vezes lá no fundinho desse porão tem pessoas guardadas lá. O fulano, o Beltrano,
né? Tem uns que são mais ousados, aquele cachorro sem vergonha. Mas o cachorro sem vergonha está lá criando problema. Está gerando temporal. Está gerando vento forte, porque não é para ele estar lá. Não é para ele ter embarcado nesse navio. Não é para ele ter descido no porão desse navio. Não é para ele ter ficado escondidinho lá. Deus diz que nós temos que lançar sobre ele as nossas dores, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Lançar sobre ele as nossas perseguições, as nossas humilhações. Lançar sobre ele as pessoas que fizeram o papel para promover tudo isso na nossa vida. Por quê? Porque é mãos limpas e coração puro. Deus quer o porão do navio limpo. Às vezes a gente não entende. Pastor, por que eu estou passando essa situação toda na minha vida? Pastor, por que esse problema está acontecendo no meu casamento? Pastor, por que essa situação se abateu na minha família? Está criando problema com meu filho, com a minha filha. Pastor, por que isso se abateu na minha vida financeira? Deus está sacudindo o barco para você encontrar o que está no fundo desse porão, que precisa ser jogado fora. Porque quando for jogado fora, o temporal vai parar, o vento forte vai cessar e a bonança virá. Porque Deus, irmãos, Ele não vai fazer a parte que é para nós fazer. Não vai. Não vai. Pastor, o senhor fala isso porque é fácil. Irmãos, olha para mim aqui. Teve na minha situação de decadência, o vento forte e a grande tempestade para mim tinha um nome. Tinha um nome. Aquele vento forte, aquela grande tempestade tinha um nome. E esse nome tinha colocado para mim o meu barco à deriva. Tinha destruído tudo, tinha feito eu jogar tudo fora, eu perder tudo, e o meu barco despedaçar. Tinha um nome. E eu tinha ódio, tinha raiva e tinha ira. Só para você entender, eu vou contar um pedacinho do negócio. Teve um dia, eu era militar, então na época eu tinha comprado arma e eu tinha porte para usar essa arma. Mesmo quando eu dei baixa do exército, eu tinha a arma comigo. Toda regularizada, tudo normalzinho. Num dia de grande tribulação, aonde eu passei as piores situações judicial da minha vida, que eu me senti o cúmulo da humilhação, o auge da humilhação naquele dia, eu peguei aquela arma, eu desmontei todinha, porque eu era perito em armamento, eu desmontei ela todinha, limpei ela, lubrifiquei, porque eu não queria que nada desse errado. Verifiquei a data de validade das munições, carreguei ela, deixei ela prontinha, e eu calculei, eu vou dar ali 4 bem dados nos lugares certinhos, e o último é meu. Para você imaginar o tamanho do ódio, da raiva e da ira. Pastor, o senhor fez? Não, eu não fiz, sabe por quê? Na hora que eu estou saindo para fazer, a minha esposa, que estava grávida da minha segunda filha, viu, e eu creio que foi Deus que permitiu que ela visse, e ela caiu num choro desesperador, e se agarrou nas minhas pernas, e ela pediu pelo amor de Deus, e ela pediu para mim olhar para minha filha, para a Nathalie, que era um toquinho de nada. Ela pediu para mim lembrar que tinha uma outra criança no ventre dela. E aí ela com aquilo quebrou meu coração. Porque eu era um homem ruim, irmãos. Para mim fazer aquilo era facinho. Mas Deus usou ela para quebrar meu coração. E aí eu desisti.
Dá para você entender a proporção da raiva e do ódio? Agora olha para mim aqui, o que aconteceu? Essa pessoa, esse vento forte, essa tempestade, que tinha nome, um dia ficou numa situação pior do que a minha. E sabe quem foi que ajudou ele? Vou servir uma mesa farta para ti, Namor, diante dos teus inimigos. Botou sentadinho lá, botou eu sentadinho, me usou para ser o provedor, para que ele pudesse comer da minha mesa. E olha para mim aqui, irmãos. Eu vou dizer isso com sinceridade de coração e diante de Deus, porque Deus sonda o meu coração e conhece. Fiz e fiz com alegria. Porque se eu podia sentar numa mesa farta e dizer para ele, senta-te aí e come tudo que tu quiser, é porque Deus tinha mudado a história da minha vida. Mas quando ele me chacoalhou, quando Deus me sacudiu no meu processo de conversão, eu tive coragem de pegar ele do meu coração e lançar fora e dizer, Senhor, eu abençoo essa vida. Deus pôde mudar a minha vida porque eu limpei o meu porão. Deus pôde prosperar a minha vida porque eu limpei o meu porão. Deus mudou o meu casamento porque eu limpei o meu porão. Deus mudou o meu relacionamento com as minhas filhas porque eu limpei o meu porão. Deus me colocou em lugares altos porque eu limpei o meu porão. O que você quer fazer nessa noite? Fica de pé. Feche teus olhos. E enquanto nós adoramos a Deus, medita. Por que se abateu essa tempestade? Por que aconteceu esse problema? Por que veio essa dificuldade? Por que eu estou me sentindo impotente diante dessa situação? Por quê? Deus já deu a resposta. Procura no porão e faça como aqueles homens fizeram. Tenham coragem de lançar no mar do esquecimento. Porque é lá onde Deus joga todos os nossos pecados. No mar do esquecimento. E diz mar do esquecimento porque Ele não se lembra deles. E Ele quer que a gente faça a mesma coisa. Lance tudo isso no mar do esquecimento. Que cada um de nós limpe o nosso porão e esteja apto diante de Deus a colher os frutos de justiça, de graça, de amor, os frutos de prosperidade, os frutos de alegria, de paz, os frutos de conserto, de renovo, de restauração. Ele conhece a nossa vida. Nós não estamos enganando Ele. Nós não estamos escondendo nada dEle. Estamos escondendo de nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Mas Deus nos desafia hoje. Jonas revelou: é só me jogar no mar que cessa tudo. É só me jogar no mar que tudo vai ficar bem. É só me jogar no mar que o teu barco não vai perecer. É só me jogar no mar que você vai receber vida e vida com abundância. E aí Deus desafia. Se você tem coragem e ousadia de esvaziar o teu porão e mudar a história da tua vida, da tua família, do teu casamento, do teu lar, da tua empresa, dos teus negócios, da tua vida financeira, sai do teu lugar e vem aqui diante do altar de Deus.
porque daqui vai fluir a bênção do Senhor. Senhor, eu vi sol surgir e acordar minha manhã. Me levanto pra te dar louvor. Senhor, eu vi tuas estrelas a brilhar, brilhar pra ti, e me chamas pra brilhar também. E eu te dou esta canção e levanto um clamor e te entrego o meu viver. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, viverei pra tua glória. Senhor, eu vi o sol surgir e acordar minha manhã. Abre o teu coração, abre o teu coração e mexe nesse porão. Abre, mexe, encontra o que é necessário e lança fora, porque Deus coloca diante de ti o mar para que tu lances. Lança agora toda a tua dor, lança agora toda a tua tristeza, lança agora toda a tua humilhação, lança agora todo esse medo, lança agora toda essa situação que tomou conta do teu casamento, que tomou conta da tua família, que tomou conta da vida do teu filho, da tua filha. Lança agora. Lança diante de Deus a tua infidelidade, a tua desonra. Lança diante de Deus a tua deslealdade, a tua rebeldia, a tua intolerância. Lança diante de Deus a tua falta de perdão, a tua falta de compaixão. Lança, lança, porque Deus recebe no mar do esquecimento. Ele recebe para apagar isso da tua história e te dá uma nova oportunidade em Cristo Jesus, porque a palavra diz: eis que em Cristo Jesus todas as coisas se fazem novas. Entrega para Deus, entrega essa pessoa, entrega para o Senhor. Entrega até mesmo teu esposo, entrega até mesmo a tua esposa, porque assim Deus vai poder tratar, assim Deus vai poder trabalhar, assim Deus vai poder fazer a parte que é dele. Entrega esse filho, entrega essa filha, confia no Senhor e deixa que Ele vai fazer. Não seja tu juiz, deixa Ele ser o juiz da tua causa. Não queira a tua vingança, deixa Deus trabalhar nessa situação. Não queira tu fazer pela força do teu braço, deixa Deus fazer pela força dEle, porque quando Ele faz é perfeito, quando Ele faz é bom, é agradável. Abre o teu coração e deixa Ele trabalhar essa ferida mais doída que está aí. Não importa quem te rejeitou, não importa se te rejeitaram mesmo no ventre, ou te rejeitaram quando adolescente, quando jovem. Não importa o que te lançaram na tua cara, não importa. Lança para Deus e deixa que Ele vai fazer. Tira isso do teu porão, lança ao mar e deixa que Ele cuida.
As circunstâncias se abatem na nossa vida, não para nos destruir, mas para promover mudança e transformação. O vento forte e a grande tempestade sobrevêm sobre nós, não é para nos fazer ir a pique, mas é para nós, diante de Deus, termos o navio vazio, para ser cheio apenas da sua graça, do seu amor, do seu Santo Espírito. Lança essa injustiça aos pés do Senhor, porque Ele é reto juiz para julgar a tua causa, e descansa nele, porque é Ele que vai fazer. Não te anseia, porque a ansiedade não produz a justiça e nem a vitória, mas só tira a nossa paz. Entrega a tua causa aos pés do Senhor e crê que Ele tem poder para fazer o que é necessário para te abençoar. Confia nele. Confia nele. Se eram pecados que estavam no teu coração, pecados que você sabe que te separavam de Deus, entrega eles agora ao Senhor, porque Deus disse: se com a tua boca confessares e no teu coração creres, serás salvo. Confessa os teus pecados e crê que Jesus é poderoso para te perdoar de cada um deles, porque isso vai promover salvação na tua vida. É o que Deus assim o diz. É a palavra do Senhor, não é palavra de homens, é a palavra do Deus vivo. Toma posse dessa bênção, dessa vitória. Toma posse dessa bênção e dessa vitória. Toma posse da provisão de Deus. Toma posse do suprimento de Deus. Toma posse da alegria do Senhor. Toma posse da paz do Senhor. Toma posse das bênçãos do Senhor. Porque onde há legalidade, Deus te provê de bênçãos com a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia! Deixa Deus fazer, porque Ele é poderoso em obras. Entrega a Ele a tua necessidade, porque em Cristo Jesus Ele tem poder de suprir. Entrega a tua doença e a tua enfermidade aos pés da cruz, porque se Deus te sara e te cura, te liberta de toda doença, de toda enfermidade. Deixa fluir a graça e o poder de Deus na tua vida.